Então, nós vamos falar hoje sobre a arte de conviver. O projeto Reinvente-se eu criei agora, nesse momento, né, de quarentena, em que a minha proposta inicial era conversar com pessoas de diferentes áreas, diferentes assuntos, e isso seria uma contribuição para as pessoas que estavam em casa. Aí, surpreendentemente, eu fui surpreendida porque, na verdade, eu passei a aprender muito, né? Eu passei a conhecer muita coisa, porque eu estive em todas as lives, né? Então, aprendi demais, assim, fui pegando gosto, até tá dando um gostinho ruim, agora está no final, hoje é a penúltima, né? Live, mas foi muito satisfatório, fiquei muito feliz, né, com esse projeto, com o quanto que eu aprendi e também evoluí. Então, eu não sei nem se eu falei meu nome é Simone Antônio, né, aqui para quem não me conhece, eu sou psicóloga, psicopedagoga e administradora de empresas. E agora é com você, Yuri, fala um pouquinho sobre você, seu trabalho, fique à vontade, sua experiência. Tá bom. Em primeiro lugar, quero agradecer o convite que você me fez, né? Você falou Obrigada. que você me conheceu pelo Instagram. Que bom saber que tá tendo algum resultado, porque dá um esforço, né? A gente postar algumas coisas. Eu mesmo não me acostumei. Eu me considero, assim, muito fraco ainda no uso das mídias sociais. Aliás, esse é um ponto que eu preciso me reinventar mais, porque não é só aprender uma nova tecnologia, é toda uma mudança de É, paradigma, um envolvimento emocional que a gente tem com essa coisa de se expor e eu tenho muitas críticas e por isso eu também não consigo expor algumas coisas e tem verdade. todas as recomendações, né, de marketing para a gente divulgar o nosso serviço. Então, tudo isso está envolvido nesse tema que você tem feito nessas suas entrevistas do Reinvente, porque a gente está sempre se deparando com É. necessidades e oportunidades de se reinventar, de se adaptar, né, adaptabilidade. Então, fico feliz que você me encontrou, que você me convidou para essa live. Esse projeto muito interessante, né, de entrevistar pessoas de diversas áreas com esse mesmo tema central, que é como se reinventar. Então, eu como muitos conhecidos, muitas pessoas, né, provavelmente as pessoas que estão nos assistindo aqui, estou passando por um momento também de reinvenção, né? Eu tive muita sorte porque eu passei por um momento de crise mais importante 4 anos e meio atrás, que é quando eu saí da empresa. Eu trabalhava como consultor numa multinacional em São Paulo e na área de motivação de colaboradores. Eu era consultor nessa área de clima organizacional, clima e cultura organizacional. E desde então eu saí e eu me mudei para a zona rural de Camanducaia. Camanducaia, não sei se você sabe, é uma cidadezinha no sul de Minas, perto Uhum. de Extrema. E eu moro na zona rural de Camanducaia, então é o interior do interior. Então é uma mudança de estilo de vida muito grande em relação ao que eu tinha em São Paulo. Então desde então, eu venho passando por um processo de reinvenção, de adaptação a uma nova realidade que exige de mim, né? E assim como todos, né? Agora nesse momento tem muitas pessoas, infelizmente, se deparando com situações de perda de emprego, de privações de contato com familiares, com pessoas queridas, e outras dificuldades, algumas até com dificuldades de saúde, né? E É. todas essas mudanças exigem de nós, né, uma capacidade de adaptação. Mas a minha sorte é que eu já passei por isso muito atrás, né? 4 anos e meio atrás, eu já venho me adaptando a isso. Então, essa situação de ficar em casa, para mim, não é novidade. Eu estou há 4 anos e meio trabalhando em casa. Eu tenho dado muitas palestras de comunicação não violenta, workshops também de comunicação não violenta e de disciplina positiva para pais e mães. Eu faço um trabalho de como trazer a cultura do diálogo para os relacionamentos conjugais, relacionamentos entre pais e filhos, né? Dou palestras e cursos para advogados, mediadores, de como trazer a comunicação não violenta para o trabalho de mediação de conflitos também. E então,
eu trabalho bastante em casa, então para mim não é novidade. Eu não fui pego tanto surpresa como outras pessoas foram pegas nesse momento, né? Sim, sim. Mas eu sei como é que é. Eu sei como é que é essa coisa da gente se deparar com uma mudança na vida e ter que se reinventar, ser obrigado a se reinventar, né? É, sem querer, né? Sem estar ali preparado, pensando naquilo, né? É. E uma coisa que para mim é da minha natureza. Eu acho que eu puxei isso do meu pai, da minha mãe. É da minha natureza. Eu tenho uma tendência natural a enxergar o lado bom das coisas, a ver o lado positivo das situações. Então, naturalmente, eu já passei por, né, diversas dificuldades também, profissionais, situações de relações de trabalho, situações familiares também, relação com educação de filhos, conflitos dentro de casa, com a minha esposa, por exemplo, na forma de educar os filhos, que ela achava que tinha que ser de um jeito, eu achava que tinha que ser do outro, e vários conflitos por conta disso. E, e outras situações, né, vizinhança, já passei por tudo isso. E, e, e assim, uma coisa que sempre me guia naturalmente é enxergar o que, que eu posso aprender com isso, o que, que eu posso me melhorar com isso, o que, que eu posso me aperfeiçoar com isso, né? Então, muitas situações, é uma tendência natural que eu tenho, enxergar como uma oportunidade. O que, que eu posso aproveitar como uma oportunidade, né? E eu estou falando bastante, mas quer falar alguma coisa? Eu estou Não, fica aqui, tranquilo, tá tudo certo. estou ligado aqui. Eu sei que a gente combinou fazer uma coisa mais informal, mais um bate-papo, né? Mas fica à vontade para fazer alguma pergunta. Tá, fica tranquilo. Mas é, uma coisa que eu estava, assim, uma coisa importante quando você pediu para escolher um tema, né? Um tema para essa live, e eu coloquei aquele a arte de conviver, porque esse é o tema central do meu trabalho, né? Eu trabalho com mediação de conflitos, eu ajudo pessoas a dialogarem, ou seja, eu ajudo pessoas a conviverem, a encontrar uma harmonização na convivência. Esse é o cerne do meu trabalho. Então eu estudo muito isso. Eu vivo estudando, lendo, refletindo, assistindo vídeos de outras pessoas, porque tem muita gente boa falando sobre isso. E, e o principal estudo que eu faço é comigo mesmo. É pegar tudo isso que eu uso de conceitos, de técnicas, de ferramentas práticas que eu uso para ajudar outras pessoas a dialogarem, a se compreenderem, a se harmonizarem, é quando eu uso comigo, quando eu faço uma reflexão no meu íntimo, como é que é a minha prática de tudo isso que eu ensino, de tudo isso que eu uso nas outras relações das outras pessoas, né? E, e assim, eu costumo falar bastante de empatia. Empatia é uma palavra central também do meu trabalho e também é um aspecto central da comunicação não violenta. Só que eu pensei assim, nesses últimos dias eu estava me preparando para essa live e eu me dei conta que tem muitas pessoas falando muito bem a respeito disso, de empatia. E eu achei que eu poderia dar uma contribuição maior nessa live, falando de um outro aspecto, que é da assertividade. A assertividade. Porque eu, eu percebo, desde muito tempo, né? Eu sou um cara muito tranquilo, muito calmo. Quem me conhece, quem é meu amigo, sabe, né? Que eu tendo a ser uma pessoa muito pacífica. Então, se tem alguém estressado perto de mim, é muito difícil eu ficar estressado. Eu consigo, parece que eu tenho um campo em volta de mim que me protege do estresse alheio, né? Eu tenho uma habilidade natural de me manter em paz, apesar dos fatores externos. E isso tem pontos positivos e tem pontos negativos. Tem vantagens, tem desvantagens, né? A vantagem é que realmente eu tenho uma facilidade para ficar em paz. As crianças, às vezes eu estou trabalhando aqui no meu quarto, né, que é o meu escritório, e as crianças estão quebrando pau lá na sala, estão brigando, tal, minha esposa está lá administrando, cuidando, e eu aqui concentrado no meu trabalho. Eu tenho uma capacidade de abstrair do que está acontecendo ao meu redor.
e de me manter em paz, né? Então isso é muito bom para mim, para o meu bem-estar. Mas tem desvantagens, porque é, às vezes, e eu acho que algumas pessoas vão se identificar comigo, às vezes me falta a assertividade. Então, assim, às vezes eu estou num relacionamento, pode ser com a minha esposa, pode ser com meu filho, com a minha filha, com um vizinho, com um colega de trabalho, né? E a pessoa está se dirigindo a mim de uma forma tensa. Às vezes de uma forma ofensiva, às vezes de uma forma raivosa, né? A gente se depara com situações assim. E eu tenho uma tendência a compreender o lado do outro. Eu tenho uma facilidade, né? Não que eu seja o ser mais iluminado, mais empático do mundo, porque eu não sou longe disso. Se você conversar com a minha esposa, você vai ver que às vezes ela fala que falta bastante empatia da minha parte, né? E eu reconheço isso. Então, mas eu tenho uma facilidade, eu percebo que eu tenho uma facilidade de me colocar no lugar do outro, de procurar entender por que a pessoa está agindo assim, por que a pessoa está falando assim comigo. E eu tenho uma facilidade para aceitar que as pessoas sejam do jeito que elas são. Acontece que, por eu ter essa facilidade de me manter em paz, deixa eu colocar de outra forma. É porque, às vezes, essa facilidade de me manter em paz, ela pode ser ilusória. Eu posso achar, e eu já percebi que isso acontece comigo às vezes, eu posso achar que eu estou em paz, mas, na verdade, eu estou guardando algo. Eu estou deixando de expressar um desconforto com aquilo que está acontecendo. Algo que para mim é importante. Que seria importante eu expressar o meu desconforto, eu manifestar de alguma forma que aquilo não está legal para mim, né? De alguma forma expressar a minha necessidade. Então isso não é uma coisa natural para mim. Não é uma coisa natural para mim. Eu vejo o meu filho, por exemplo, meu filho caçula, ele tem 10 anos. E ele, assim, se ele está falando e a minha filha interrompe, ele na hora aumenta o tom de voz, começa a gritar porque ele não vai deixar ela interromper. Ele se defende, ele sabe se defender. Ele sabe ocupar o espaço dele. Ele não deixa as pessoas, como é que fala? Sufocarem o espaço dele. Não deixa. Isso é ruim muitas vezes. Ele é agressivo muitas vezes. A gente faz todo um trabalho com ele para trabalhar essa agressividade para que ele consiga conviver mais em harmonia com as pessoas. Mas tem um lado positivo também. Ele sabe se defender. Ele se garante, né? Eu sou muito diferente dele. Eu sou muito diferente dele. Então, a tendência natural que eu tenho para engolir sapo é muito grande. Porque eu tenho uma personalidade, já percebi isso na minha personalidade. Deixa eu fechar a janela aqui que está começando a esfriar aqui. Eu percebo que eu tenho uma personalidade de um desconforto com o estresse. Tem gente que lida melhor com isso, e que navega melhor num ambiente de estresse, que consegue lidar melhor com uma discussão, sabe se posicionar e lida melhor com essa coisa do conflito, sabe? Para mim não é fácil. Para mim não é fácil. A minha tendência é deixar quieto, deixa fazer do jeito da pessoa, deixa a pessoa, sabe? Eu prefiro manter a paz. Eu prefiro manter a paz. E como eu disse, isso tem muitas vantagens. Em muitos momentos, eu que saio ganhando sendo desse jeito. Mas tem situações que não. Porque tem situações, eu percebo isso, que eu deixo de defender o meu lado. De defender o que é importante para mim. Né? Então, isso tem muito a ver com o conceito da disciplina positiva, que eu costumo falar também nas palestras para pais e mães que eu dou, que é um conceito fundamental da disciplina positiva, da relação entre adultos e crianças.
é a gente ser firme e gentil ao mesmo tempo com os filhos. Então, muito se tem falado sobre a empatia, a gentileza, a consideração com os sentimentos dos filhos. Eu acho tudo isso muito importante, muito importante. E para mim é uma busca diária, essa coisa de compreender o que está por trás de um comportamento, sabe? De não julgar o comportamento de uma criança, de compreender o sentimento, compreender a necessidade por trás de um comportamento. Então, esse aspecto é mais natural para mim. Agora, o que a disciplina positiva me trouxe, uma facilidade maior, com algumas ferramentas que tem na disciplina positiva, é como a gente ser firme e gentil ao mesmo tempo. Ou seja, firme com a criança, sem perder a gentileza, e ser gentil com a criança, sem abrir mão da firmeza. Então, essa firmeza, isso é muito importante. A gente ter firmeza para assegurar que haja respeito pelas necessidades de cada um. Ou seja, se o meu filho... Eu estou falando isso dos filhos porque eu sei que você se interessa por esse assunto também, e você até disse que você se interessa pelas coisas que eu falo desse assunto, então eu estou usando esses exemplos de filho, mas isso se aplica a qualquer tipo de relação. É muito interessante isso. Quando a gente aprende a colocar em prática isso na relação com os filhos, a gente parece que se fortalece, ganha repertório e consegue ser mais habilidoso para lidar com todos os relacionamentos. Então, ser firme e gentil ao mesmo tempo significa a gente zelar pelo que é importante para o filho, não atropelar aquilo que é importante para o filho e também não atropelar aquilo que é importante para a gente. E isso tem muito a ver com uma coisa que o Marshall Rosenberg, que é a pessoa que sistematizou a comunicação não violenta, que ele disse, que muitas pessoas que estudam comunicação não violenta dizem, que eu já vi muitas pessoas dizendo, e que para mim é isso também, que a comunicação não violenta não é ser bonzinho, não é falar calminho, não é aceitar tudo que o outro pensa, tudo que o outro diz, né? Não é. Faz parte de uma comunicação não violenta a gente também saber se posicionar. Porque pode fazer pergunta que você quiser, tá? Eu tô aqui, tô embalando aqui no meu raciocínio, mas assim, o que eu percebo? Eu percebo nitidamente isso. Eu percebo nas minhas relações, eu percebo nas pessoas que eu atendo. Quando eu faço mediação com casais, por exemplo, eu percebo isso nitidamente. Quando uma pessoa cede, até aí tudo bem, né? Geralmente a pessoa que tem mais compreensão, ela tende a ceder mais. A pessoa que tem mais compreensão, tem mais consciência das coisas, ela tem geralmente uma capacidade de ceder mais, de ter mais flexibilidade na convivência, flexibilidade com o outro, com o jeito do outro. Mas o que acontece, comigo já aconteceu, já vi acontecendo com outras pessoas, é que ao ceder em excesso, isso é um ato violento. A gente acha que está tendo um ato pacífico, mas está tendo um ato violento. Porque às vezes a pessoa que cede demais, ela está fazendo uma violência consigo mesma. Sim. E por mais que ela não queira, por mais que ela não queira fazer isso, aquilo vai gerando uma frustração. Aquilo vai gerando um sentimento de desequilíbrio, de que eu estou dando mais nessa relação do que eu estou recebendo. Vai gerando um desequilíbrio. Né? Isso acontece muito com casais. E muitas vezes não percebe, né, essa questão da violência, né? Que às vezes a pessoa sabe, a comunicação não violenta, ela acha que é um negócio assim, né? Eu não me comunico de forma violenta, né? Porque né? Mas ela acha que a palavra às vezes associa a um ato, mas é uma agressão, aquilo que a gente anula também, né, Yuri?
aquilo que a gente deixa de com fazer é certeza. uma anulação, né? É. E o que as pessoas não percebem, às vezes, é que essa violência consigo mesmo, isso vai minando a relação. Vai minando a relação. Porque chega uma hora, é aquela história do copo, da gota d'água, né? O copo vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo. Chega uma hora que transborda. Então, já ouvi casos de casais que, por exemplo, o homem foi aguentando, aguentando, aguentando algum comportamento da mulher, por exemplo, aguentando, até que um dia ele saiu de casa e não voltou mais. E a mulher fala: Meu Deus, o que aconteceu? Como eu não podia imaginar, estava tudo tão bem, né? Estava tudo tão bem, mas porque não tinha essa relação de diálogo naquela relação para ter essa reconstrução, essa reformulação dos acordos de convivência, de como é que é a convivência entre o casal todos os dias, ao longo da convivência, né? Então, às vezes, uma pessoa como eu, como é da minha natureza, tá? Como eu seria se eu não tivesse fazendo todo um trabalho de aperfeiçoamento pessoal? Como é que eu seria se eu fosse o Yuri de alguns anos atrás? Eu aguentaria, aguentaria, aguentaria. Chega uma hora que eu ia sair de casa, ia pedir as contas, entendeu? Isso é bom? Isso não é bom também, não é bom para ninguém. Então, é muito importante a gente aprender a dialogar, a gente aprender tem gente que não gosta muito de DR, né? Discutir a relação. É, tem gente Não que não pode tem, falar, você tem tem gente que que não, discutir, mas sem falar que é DR. Você discute sem falar que é DR. é, tem gente que acha um saco, tem gente que acha um saco. E eu, tudo bem, eu entendo. Às vezes é um saco mesmo, às vezes eu não tô afim. Mas assim, muitas DRs que eu tive, muitas DRs, foram profundamente gratificantes, porque eu com a minha esposa, e não só eu com a minha esposa, eu já tive DR com meus irmãos, né? Já tive DR com meu pai, já tive DR com o Sami, que alguns aqui conhecem, né? O Sami Storch, que é meu irmão. Assim, de conversar sobre a nossa relação, como é que tá a nossa relação. Puxa, isso aqui não tá bom pra mim e tal. Então, eu gosto, é engraçado falar isso, porque tem gente que acha um saco, mas eu gosto de fazer DR. Eu gosto de discutir a relação. Porque você já Porque vê além, né? Você já vê o que vem depois, né? Porque sempre tem é, algo bom depois, né? é, é porque eu sinto uma conexão, uma DR bem feita, uma DR bem feita. Quando as pessoas que estão na DR têm uma postura construtiva, de procurar compreender o outro, procurar se compreender, procurar se melhorar na medida do possível, aperfeiçoar alguns comportamentos que possam facilitar a convivência, que possam trazer mais bem-estar para outra pessoa. Então, quando as pessoas estão com essa postura, uma DR pode ser muito gratificante, de muita conexão, da gente se sentir amor um pelo outro. Momento de amor, de sentir amor, de conexão, de sentir a humanidade do outro, de perceber o que para o outro não está bom, o que para o outro é importante, o que para mim é importante. A E a empatia gente que você se falou, né? Você falou da empatia também, né? De ver o outro, né? é, ver o outro, enxergar o outro. E, e, e à medida que a gente vê o outro e que a gente é visto, isso é muito importante para o ser humano. A gente ser visto, a gente É ser verdade. compreendido, né? A Todo pessoa, mundo porque isso quer, né? acontece A gente luta para ser visto, né? Ser reconhecido, ser visto, ser valorizado, né? exatamente. É uma necessidade humana, a gente tem necessidade. E quantas situações a gente não passa, né? As pessoas em geral, eu passo também, de sentir da pessoa sentir que não está sendo bem compreendida, dela ter uma intenção e ser mal interpretada pelas outras pessoas.
Então, quando E a gente isso, tem né? oportunidade... Pode falar. E isso, assim, dentro até da relação, a gente, não só na relação com alguém ali no mesmo nível, né? Seja esposa, seja irmão, mas até na relação com os filhos, né? O quanto que às vezes, como pais, nós temos a impressão de que não é compreendido, de que o filho não acessa, né? Inclusive, você tem um curso sobre isso, né? O curso Como Falar para o Seu Filho Ouvir, né? É isso, né? Que Isso, aí eu tenho... ele, É, como que é é, isso? Como que é? De aproveitar também para você já falar um pouquinho para nós como funciona esse curso aí com relação a isso, a essa comunicação, né? De que ver o outro, de ter exige essa DR com o filho, né? Como é que é? isso que eu falei... Espera só um minutinho que eu vou colocar uma blusa que eu tô com frio aqui, só um minutinho. Tá bem. Gente, a gente está falando sobre a arte de conviver com o Yuri Storch, tá? Que ele tá em Camanducaia, né? Onde ele mora é mais friozinho ainda. Aqui em Mogi tá frio hoje, eu imagino aí, né? Na zona rural. Esse horário já começa a esfriar. Já começa, Mas né? então, é, e, mas então você perguntou desse curso, eu tenho um curso online, que é o Como Falar para o Seu Filho Ouvir e Ouvir para o Seu Filho Falar. Esse curso foi inspirado num livro que tem um nome parecido, é um nome bem parecido com esse, que é muito bom, que eu recomendo muito, chama Como Falar para o Seu Filho Ouvir e Como Ouvir para o Seu Filho Falar. E, e eu trago diversos elementos da comunicação não violenta, da disciplina positiva, do mindfulness, né, da prática atencional, da gente se perceber, perceber as próprias emoções, perceber a própria energia também, o que a gente está levando para um diálogo, para uma comunicação, para uma convivência com os filhos. E, e nesse curso eu falo bastante, assim, em vários aspectos que facilitam a nossa comunicação com os nossos filhos. Porque, assim, como é que eu defino uma boa comunicação? Como é que uma boa comunicação acontece? Quando as pessoas se compreendem, né? Quando um compreende o outro. Se só eu falo, mas o outro não está compreendendo do jeito que eu gostaria, então a comunicação não está sendo eficiente, né? E se o outro está me dizendo algo que eu também não compreendo do jeito que ele gostaria, não está sendo eficiente também. Então, existe uma série de reflexões que nos ajudam a melhorar essa comunicação com os nossos filhos. E isso, como eu falei, isso também transcende a relação com os filhos. Tudo isso que eu trabalho no curso online serve para qualquer tipo de relacionamento, mas eu dou um foco especial na relação pais e filhos. E, e aí tem várias ferramentas da disciplina positiva que é justamente isso que eu falei, né, da firmeza e da gentileza. Como é que a gente faz para colocar alguns limites nos filhos, de mostrar que alguns comportamentos são adequados, que outros não são adequados, que tem algumas coisas que eles podem fazer, outras que eles não podem fazer, que tem responsabilidades que eles têm que ter na casa, no funcionamento da família, né? Então tem uma série de coisas que exigem uma firmeza no sentido da gente é, é, solicitar isso dos filhos, não aceitar qualquer coisa, não aceitar de qualquer jeito, que eles falem de qualquer jeito, que eles ajam de qualquer jeito. Então exige algumas formas de colocar alguns limites, para que eles tenham respeito por algumas coisas, né? Mas isso pode ser feito com muita gentileza, com muita empatia, com compreensão, com flexibilidade, né? Então uma das palavras que eu gosto muito, não é só a palavra, eu gosto disso em si, que é a flexibilidade. Flexibilidade, porque é, tem, tem coisas que às vezes os pais, eles acham que tem que ser de um jeito. Então, por exemplo, na hora que eu chamo meu filho para tomar banho, ele tem que vir tomar banho naquela hora, porque se ele não vier na hora que eu estou chamando, ele está sendo desobediente. Isso está errado, isso merece ser punido. Né? É uma Sim, crença. É uma é uma crença. crença. Eu, eu posso agir com mais flexibilidade. Eu posso compreender, por exemplo, que o meu filho tem uma necessidade de previsibilidade. Então, se ele está no meio de uma brincadeira
nem tá É. pensando no banho. E você fala, filho, agora é a hora do banho. Naquela hora, é difícil para ele largar o que ele está fazendo e atender o pedido do pai. Agora, então, nesse momento se instala um conflito muitas vezes, porque eu quero que ele venha naquela hora e ele não quer vir naquela hora. Isso acontece aqui em casa. Agora, se Sim. eu já entendo que o meu filho, e o meu filho é assim, tá? Tem crianças que não têm tanta necessidade de previsibilidade. O meu filho tem necessidade de previsibilidade. E é que nem eu, também sou assim, eu sou um cara muito metódico. Eu não gosto quando eu estou fazendo alguma coisa e alguém fala, ó, oh, vem resolver tal coisa agora, tem que ser agora. Nossa, eu não gosto, eu fico irritado com isso. Eu preciso saber que é daqui a 15 minutos, porque eu me organizo mentalmente, aí daqui a 15 minutos eu estou pronto para fazer outra coisa. Sim. É personalidade, o que eu posso fazer, né? Eu tenho essa dificuldade. Mas eu já me conheço, né? Eu falo assim, eu já me conheço. Isso é bom, né? A gente saber o que faz bem e o É, que não faz bem pra gente, né? é, é bom que eu já perceba, e quando eu percebo que eu estou irritado porque acontece isso, eu já percebo, eu estou irritado porque eu sou assim, porque eu tenho essa dificuldade, não é por causa da outra pessoa, então eu já puxo a Exato. responsabilidade para mim, né? Isso, E aí exatamente. eu já, e aí eu já lido melhor com essa irritação, porque eu sei que É. é uma dificuldade que eu tenho, eu preciso lidar com isso, né? Então faz parte do autoconhecimento, da autoconsciência, a gente É. saber lidar com as próprias emoções, né? Pois bem, aí eu percebo que o meu filho tem essa necessidade também. Então eu posso facilitar essas, esses conflitos falando, filho, daqui a 10 minutos vai ser a hora do banho, tá? Vai se preparando que daqui a 10 minutos você vai tomar banho. Quando falta 5 minutos, eu falo, ó, falta 5 minutos. Aí quando chega na hora, pronto, ele para o que ele está fazendo e vai tomar banho. Não é sempre que funciona, tá? Mas a maioria das vezes funciona. Então, Sim. é, são coisas que a gente vai aprendendo e cada pai, cada mãe tem que, tem que perceber o que funciona com o seu filho. Com o meu filho, isso é importante. Com o meu filho é importante. Pode ser que para outras crianças não seja, entendeu? Sim. Pode ser que para outros pais isso seja inconcebível. O filho não vir na hora que o pai chama. É, Pode é. ser inconcebível, pode ser uma afronta à Uma autoridade, ofensa, entendeu? é, exatamente. Uma ofensa, uma falta de respeito. Então, cada um é, lida da forma como quiser, mas a gente pode perceber como é que nosso filho funciona, o que é Sim. importante para ele. E em alguns momentos, a gente tomar algumas decisões de forma coletiva, né? Tem uma, tem uma ferramenta da disciplina positiva que eu gosto muito, que é o método de resolução conjunta de problemas. Isso tem tudo a ver com a mediação de conflitos que eu faço no meu trabalho e que eu faço eu com os meus conflitos com outras pessoas, né? Resolução conjunta de problemas. Então, É, quando a gente tem um problema de convivência com o filho, por exemplo, o filho se recusa não, porque se eu falo se recusa já é um julgamento, né? Já parece que ele faz de propósito. Então deixa eu tomar cuidado com as minhas palavras, porque, né? Olha como é que são as palavras. Se eu falo que ele se recusa, eu já estou é. Ele já. pintando, eu estou pintando a realidade com um julgamento de que ele faz de propósito. Mas vamos dizer assim, o meu filho repetidamente deixa a meia suja fora do cesto. Ele não coloca dentro do cesto, tá? E eu falo para ele guardar no cesto e ele continua deixando fora do cesto. Então eu posso eventualmente conversar com ele e falar, filho, é o seguinte, eu já pedi algumas vezes para você colocar meia no cesto e você às vezes ainda esquece de colocar no cesto. E isso me incomoda, porque eu gosto das coisas muito organizadas. Eu gosto de deixar que as roupas estejam no cesto, não gosto de roupa espalhada no chão. Para mim é importante a casa organizada. Então, como é que a gente pode fazer? Como é que acontece? Você esquece? Por que acontece isso? Então, eu posso trazer isso para um diálogo. Aquele Sim. fato que está me aborrecendo é um conflito. Está acontecendo um conflito ali, porque não está bom para mim, né? Então, eu posso, de uma forma muito respeitosa, chamar ele para conversar. Falar, filho, para mim isso é importante. Seja lá o que for, tá? Estou dando esse exemplo. Seja lá o que for, para Sim. mim isso é importante. Como é que a gente pode fazer? Eventualmente eu posso até ouvir do meu filho. Ah, pai, sabe o que que é? É que às vezes eu tiro a roupa com pressa porque tá frio na hora de tomar banho e eu esqueço de colocar depois.
Aí eu posso falar, então, você acha que se eu te lembrar na hora, isso te ajuda? Ele, eu acho que me ajuda. Então a gente pode fazer um combinado. Então vamos fazer assim. Quando você for tomar banho, eu te dou uma lembrada. Coloca as roupas no cesto. Vamos ver se funciona. E aí faz um teste. Se não funcionar, volta para conversar. Fala, filho, não está dando certo. Como é que a gente pode fazer? Então, isso que eu estou falando de um exemplo muito bobinho, muito trivial, mas isso se aplica a muitas situações de convivência. Sim. Isso se aplica, inclusive, a situações de convivência no casal, situações de convivência com os meus pais, ou com um chefe, com um subordinado numa empresa, sabe? Então, às vezes, a pessoa faz alguma coisa que o chefe não gosta, do jeito que a pessoa está fazendo o trabalho. Alguma coisa o chefe não está gostando daquilo. Então, ele pode, nas relações de trabalho, eu gosto de falar disso também nas empresas, que eu faço também trabalho dentro de empresas, como trazer essa cultura do diálogo para as relações de trabalho. Então é possível a gente dialogar a respeito das coisas que estão nos incomodando, que não estão satisfatórias. Como dar um feedback, como ter um diálogo com um colega de trabalho, para a gente acertar os ponteiros, para a gente ter uma convivência, uma relação de trabalho melhor, que seja mais gratificante, mais proveitosa, mais produtiva para ambos. Tem até aquela fala, né? Como pode melhorar, né? Como pode melhorar? Porque é a gente parar para conversar, né? E muitas vezes não impor, é jogar, é discutir isso, né? Isso é lógico que é um exercício, né, Yuri? Não é que os pais que estiverem aqui, por exemplo, nesse exemplo que você deu, não é uma coisa que vai ser fácil toda vez, né? Todo conflito que eu tiver, eu vou conseguir fazer dessa forma, se eu não tiver o hábito, né? Mas isso pode ser desenvolvido, pode ser, vamos dizer, treinado para que funcione assim? Com certeza, com certeza. Isso é um treino. Isso é um treino. Inclusive, tem muitas pessoas que estudam essas, esses princípios do diálogo, do respeito, né, da comunicação não violenta e outras abordagens de diálogo, e que mesmo assim como eu, e mesmo assim é um treino diário. É um treino diário. As pessoas não estão prontas. A gente está sempre sujeito a novas oportunidades de exercitar isso aí, da gente saber dialogar sobre as coisas que nos incomodam, né, certo? E o que você tinha perguntado mesmo? Não, eu disse que é um hábito, né? Não significa que vai ser algo que vai ser fácil de uma hora para outra e que todos os conflitos que eu tenho eu vou conseguir sentar e fazer esse diálogo compartilhado do problema, né? Isso é uma coisa que precisa ir sendo cultivado, regado, né? Foi esse o comentário que eu tinha feito. Você falava muito, Yuri, da questão da adaptação, né? Até quando a gente conversava, você falou da adaptação e eu pensava, eu me vinha aqui, lógico que é da minha área, né? Piaget, né, que fala que o ser humano, primeiro a criança, para aprender, ela primeiro assimila, depois ela se acomoda, que ela se adapta, né? E você falava muito da importância de se adaptar. Você poderia explicar um pouco para nós sobre isso, sobre a adaptação, essa importância na vida das pessoas, na arte até de conviver, né? Eu acho muito importante. Acho que todos nós estamos passando por isso nesse momento de quarentena. Isso está exigindo de nós uma capacidade de adaptação, né? E uma coisa interessante é a gente estar sempre disposto a renegociar os nossos acordos, os nossos acordos. Então pode ser que num momento funcione muito bem numa família, por exemplo, uma certa divisão de papéis e responsabilidades. Então, um está naquele momento da vida mais dedicado para o trabalho. Sim. E o outro está mais dedicado para a família. Tá? Geralmente, o mais comum é que o homem esteja mais voltado para o trabalho e a mulher mais voltada para a família. Isso é o mais comum, mas isso não necessariamente é a realidade de todos. Às vezes é diferente. Mas isso pode funcionar durante um período.
Mas, às vezes, chega um momento que a pessoa que estava dedicada para o trabalho, por algum motivo, às vezes saiu do trabalho, perdeu o emprego, está precisando empreender, está precisando encontrar novas formas de ganhar vida, ou a pessoa que estava mais dedicada à família, por exemplo, começa a sentir uma necessidade de empreender, de se desenvolver, de ter alguns projetos pessoais, né? Então, isso requer da gente uma capacidade de adaptação, da gente se adaptar aos novos momentos da vida. Não ficar preso ao que a gente já conhece. Não, o conhecido é o meu papel ser esse. Eu fazer isso, eu ter esse tipo de responsabilidade, eu não me envolver nesse tipo de questões. Acontece que isso, muitas vezes, gera muita dificuldade para as pessoas, quando as pessoas se enrijecem em, numa forma de viver. Uma forma de viver. Hoje em dia, né, tem algumas pessoas perdendo emprego, né, empresas fechando. Então, está acontecendo um movimento muito grande agora de pessoas precisando empreender, não encontrando outra forma de ganhar o pão de cada dia a não ser empreender. E empreender, e eu falo isso por experiência própria, porque eu de 4 anos e meio para trás que eu comecei a empreender e foi todo um trabalho de desenvolvimento pessoal, de vencer crenças limitantes, de superar medos, superar sentimentos de vergonha, de inadequação. Então, o empreendedorismo exige um desenvolvimento do ser humano muito interessante, de coragem, de batalha no sentido de ir à luta, de definir as próprias metas, definir os próprios projetos e fazer acontecer, que é diferente, muitas vezes, de alguém que tem um emprego numa empresa, né? Então, isso exige uma capacidade de adaptação também. A gente perceber, e é o que eu disse antes, né? Essa tendência natural que eu tenho, que é importante as pessoas terem, principalmente nesses momentos de crise, que é a gente olhar a situação e pensar o que eu posso aprender com isso. Porque se as pessoas ficam só se lamentando com o que não estão tendo, com as dificuldades, né? Muitas pessoas ficam nisso, ficam congeladas, né? Então, a capacidade de se reinventar é muito importante nesse momento. A gente perceber o que eu posso aprender com isso. Olha, é uma oportunidade de eu me desenvolver, de eu aprender a vender. Tem muita gente que não sabe vender. Eu não sabia vender. Eu tinha uma crença pessoal que eu não sabia vender, que eu era muito ruim em vendas. Eu não sei se eu sou bom em vendas, tá? Eu não estou falando que eu sou bom em vendas, até não sei se eu sou bom em vendas. Sim. Mas eu mudei a chavinha. Eu mudei a chavinha. Hoje, eu já me vejo como uma pessoa capaz de vender uma ideia, de Você já vender acredita um em produto, você, né? vender um serviço que eu acredito, alguma coisa que eu ofereço. Tem gente que tem muito medo, porque tem medo de parecer chato, sabe? Isso é uma crença limitante. Então, tem uma série de coisas que esse momento que nós estamos passando nos oferece de oportunidade. Oportunidade de aprendizado, de evolução pessoal. A Fernanda, o Yuri, a Fernanda mandou um comentário aqui, ó. Minha filha de 13 anos é cheia de razão. Às vezes não aceita qualquer argumento que eu possa dar. É um desafio. Pois é. Eu tava outro dia, Fernanda, eu fiz uma reunião com tem um amigo meu, chama Mauro Andrioli, e ele faz uma leitura da cabala das pessoas muito interessante. Ele mistura, não é que ele mistura, mas ele conhece muitas coisas de numerologia, de astrologia, de cabala, de tarô, e ele faz uma leitura assim muito profunda das pessoas. E outro dia eu estava conversando com ele, inclusive tem uma live que eu fiz com ele uns meses atrás, sobre a relação pais e filhos, sob essa ótica de compreender a personalidade dos filhos
conhecendo a numerologia e esse conhecimento todo que ele traz. Mas enfim, eu estava tendo uma conversa com ele e ele falando uma coisa que para mim trouxe uma clareza, Ele falou que tem crianças que pela própria personalidade dela, do jeito que ela vem, eu vou falar nessa encarnação porque eu acredito em reencarnacionismo, tá? Se alguém não acreditar, não tem problema, não vou convencer ninguém, mas nessa encarnação, né, nessa vida da pessoa, ela vem com algumas características de personalidade, alguns traços de personalidade. E tem pessoas que vieram com uma tendência natural para dar o direcionamento para as outras, para mostrar o caminho, para dizer como é que tem que ser as coisas. Pessoas que não vieram para ouvir dos outros como é que as coisas têm que ser feitas. Pessoas que têm uma tendência natural a exercer uma liderança, exercer uma influência sobre os outros. Essas pessoas que são donos da razão, muitas vezes pode ser difícil para essas pessoas, elas podem se deparar com conflitos, porque elas têm mais dificuldade de compreender o outro, mas elas têm um traço de personalidade, assim, que elas que dizem como é que tem que ser. Elas não ouvem dos outros como é que tem que ser, né? E aí, quando um pai ou uma mãe se depara com uma criança assim, eu não estou falando que a sua filha necessariamente é assim, tá, Fernanda? É que você falou dessa filha de 3 anos, que sempre tem razão, mas pode ser que ela tenha isso, uma personalidade de ela tem que ter razão, ela está certa. Então, isso vem como um presente para os pais. Porque se o pai ou a mãe também tem essa característica de ser o dono da verdade, de que as coisas têm que ser do meu jeito, faz porque eu estou mandando, né? Muita gente é assim. Então, o conflito com essa menina de 3 anos, eu estou falando genericamente, tá? Não estou falando da sua filha. 13 anos, 13. Ah, 13? 13. Ah, tá bom. 13, tá bom, desculpa. Mas, enfim, independente da idade. Se os pais batem de frente, porque eu tenho razão, e a filha de 13 anos, não, porque eu tenho razão, então esse conflito fica muito difícil, a convivência fica muito difícil. Então, de novo, o que eu falei antes, tudo é oportunidade. Todas as dificuldades de relacionamento com as quais a gente se depara na nossa vida são oportunidades para a gente aprender, para a gente se melhorar, para a gente evoluir enquanto ser humano. Então, se a gente tem um filho que tem uma dificuldade de ouvir, ele só quer dizer como é que tem que ser, mas ele tem dificuldade de ouvir o que os pais estão dizendo para ele, olha que interessante. Isso é uma oportunidade para a gente aprender a se comunicar de uma forma mais empática, da gente desenvolver uma flexibilidade, da gente aprender a oferecer escolhas para a criança ou para o adolescente, de como é que ele pode fazer determinadas coisas de uma forma que atenda à necessidade dele e que atenda à nossa necessidade. Ou seja, isso pode ser um presente para uma mãe para desenvolver a própria flexibilidade. Flexibilidade. E ó, isso é uma virtude. É uma virtude muito importante na vida de uma pessoa, né? A flexibilidade. Porque a firmeza em qualquer relacionamento, da gente impor alguns limites para algumas coisas, isso pode ser feito com rigidez ou pode ser feito com firmeza. É diferente. Se eu sou rígido, eu imponho as coisas que tem que ser daquele jeito que eu penso que tem que ser. E se eu sou flexível, eu posso ter consciência de qual que é a minha necessidade, por que está por trás disso que eu estou querendo que seja feito, e eu posso ter uma flexibilidade para aceitar outras formas de atender essa necessidade. Eu posso aceitar outras formas do meu filho ser, do meu filho agir, do meu filho pensar, que não são aquelas formas que eu tinha expectativa que fossem. Então, isso tem tudo a ver com a aceitação também. A gente aceitar o outro como ele é. E isso tem a ver com... Esse é um dos princípios básicos da constelação familiar também, que eu estudo bastante também,
Bert Hellinger, constelação familiar, até porque eu uso isso também nas mediações, nos conflitos. E, aliás, o meu irmão, né, que é o guru, né, considerado, né, uma grande referência no direito sistêmico, que é ele que trouxe a constelação familiar no meio jurídico. Então, eu aprendo muito com ele também. Então, assim, um dos princípios básicos da constelação para pacificação dos conflitos é a gente aceitar o outro como ele é. A gente não querer que o outro seja diferente do que ele é. E isso tem muitos níveis. Isso tem muitos níveis. Tem desde coisas mais superficiais, da gente aceitar. A Tati está perguntando aqui, guru, porque eu falei que o meu irmão é um guru. A Tati é a ex-esposa do meu irmão. Maneira de dizer, Tati, guru, quis dizer. Mas ele é considerado uma referência, né, nisso, no direito sistêmico. Guru foi boa, né? Essa palavra guru foi boa. Mas vamos lá. A Fernanda disse aqui que ela está desenvolvendo a inteligência emocional dela, né? Haja paciência com relação à filha, né? Dela, né? Pois é. Pois é. Tá, você até me desconcentrou, eu esqueci o que eu estava falando. Fica tranquilo. Não, você estava concluindo aí da aceitação do outro, né? O quanto que a gente é importante aceitar o outro, né? Pessoal, sim. nós estamos chegando quase que no final da nossa live, então eu tenho que dar um recadinho. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma coisa, manda aqui. Olha lá, tá? Só não aguentei. Manda aqui a pergunta, né? Pro Yuri, que senão aí dá o tempo, a live cai, né, Yuri? Então eu preciso já avisá-lo aqui, que eu não marquei exatamente o horário que a gente começou, né? E eu queria que você falasse, né, por fim, se você tem alguma dica, alguma sugestão, enfim, coisas que você pudesse dizer para as pessoas nesse momento, para que possam se manter saudáveis, se manter unidas, se manter bem na convivência, né? É legal você fazer essa pergunta, porque é uma coisa que nós estamos precisando, muitas pessoas estão precisando, eu também estou precisando, eu não me excluo disso, tá? Mas, e isso eu já falava antes, isso já era necessário antes, mas nesse momento isso está sendo mais necessário, que é a gente desenvolver habilidade de diálogo. Desenvolver habilidade de diálogo. E tem muitas coisas envolvidas nisso. Então, por exemplo, a gente conseguir perceber quando alguma situação de convivência familiar, que é com quem mais as pessoas estão convivendo hoje em dia, é com a própria família, né? Quando alguma coisa dessa convivência está gerando um sentimento de irritação ou de angústia, sabe? E é comum isso. A convivência provoca essas coisas. Sim. Então, a primeira coisa é a gente perceber e não agir por impulso em função dessas emoções que nós estamos sujeitos a ter. Porque todos nós estamos sujeitos a ter emoções de irritação, de raiva em alguns momentos, né? Então, a gente aprender a perceber as próprias emoções. Perceber as próprias emoções. E ao perceber as próprias emoções, desenvolver um tipo de autocontrole, que se diz autocontrole, né? Tem essa palavra que as pessoas usam, mas eu gosto de usar um termo que para mim é um pouco mais profundo, que é um domínio de si mesmo. É um domínio de si mesmo. A gente saber perceber quando está com alguma emoção forte e conseguir se dominar, conseguir dominar os próprios impulsos de ter uma atitude que possa prejudicar aquela relação, possa ser grosso com alguém, possa ofender alguém, ofender o filho, ofender a esposa, ofender o marido, ofender o pai ou a mãe, sabe? Então, a gente perceber as próprias emoções. E segundo, a gente conseguir desenvolver a virtude da paciência, porque a emoção é uma coisa que vem e vai. É uma coisa efêmera, transitória. Sim. Então, às vezes, a pessoa está com uma emoção
e começa a entrar numa angústia porque ela acha que a vida é aquilo, ela parece que entra naquilo e perde a referência de como é que é a vida sem aquela emoção que ela está sentindo naquele momento. E quando a gente, assim, à medida que a gente vive a nossa vida, desenvolve um certo conhecimento a respeito da vida, a gente percebe que aquela emoção que veio, ela vai passar. Então a gente pode segurar as pontas, esperar um momento, ter paciência para esperar um momento de conseguir resolver as coisas com paz, com diálogo, com harmonia. E aí, uma coisa muito importante para concluir é não deixar de falar algumas coisas que são importantes. É o que eu falei lá no começo da live. Quem não assistiu, quem chegou depois, pode assistir desde o começo depois, tá? Sim. Que é a gente não deixar de falar aquilo que é importante para nós. Sim. E aí tem uma distinção, para a gente saber o que é importante para nós. Porque tem coisa que dá vontade de falar, porque tem gente que tem que falar tudo, não consegue segurar nada. Acho que tudo tem que falar, porque tem que ser sincero, e tem que falar o que pensa, e muitas vezes fala coisa totalmente desnecessária. Ai, Yuri, nós temos 20 segundos aqui. Ai, meu Deus. Gratidão, então, tá bom. Obrigada pessoal, obrigada a você, que lindo, gratidão, tudo que você contribuiu, viu? Que você possa colher tudo isso, prazer, tá obrigada. Bom. Com Deus, viu, Simone? Tchau, gente, até mais. Obrigado pra todos aí.